para vocês. O vídeo a seguir não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, sendo apenas de caráter educacional. Fala, investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. E esses dias eu trouxe uma moeda que foi recentemente listada na Binance, antes mesmo da sua listagem. Para quem lembra, eu estou falando da A-Star, um hub da Polkadot. E Polkadot, esse é o ponto do vídeo de hoje, é o que eu quero falar com vocês. Muitas pessoas compraram a A-Star sem ao menos saber o hub do que ela seria, qual é a função dela, aonde que ela está. Então no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre a Polkadot, que é uma rede parachain muito, mas muito legal. Tem uma valorização já muito boa desde o seu lançamento, tem uma ideia muito, mas muito boa mesmo, que é a transação sem as pessoas saberem de onde para onde está indo, né? Ela tem ali no meio uma quebra de link que eu vou explicar para vocês até o final desse vídeo. Então fica comigo que eu vou explicar muitas coisas sobre a Polkadot para vocês, como que ela foi construída e o porquê que ela pode te deixar milionário dependendo do investimento que você fizer, né? Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você aí de casa que sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Claro, se gostar do conteúdo. Se não gostar, deixa para mim também nos comentários, porque eu possa tentar melhorar e entregar um conteúdo de melhor qualidade aqui para vocês. E a Polkadot foi criada originalmente no ano de 2016 pelo desenvolvedor Gavin Wood, o mesmo criador que ajudou no desenvolvimento da rede Ethereum. Ele foi o primeiro desenvolvedor programador que pôs a rede para andar. Ela foi construída pela empresa Parity, com sede em Londres, e está em desenvolvimento pela Web3 Foundation, com sede lá na Suíça. O ICO dela, ai meu Deus, ai Jesus, o que é esse trem de ICO, né? Eu já venho explicando alguns termos em alguns vídeos, não vou perder a oportunidade de explicar o que é o Initial Coin Offer, ou oferta inicial de uma moeda. É isso, é como se fosse um IPO da bolsa. É como se fosse o lançamento de uma empresa. E nesse caso é o lançamento de uma criptomoeda. Ocorreu aí no ano de 2017 e arrecadou 145 milhões de dólares. Em 2019 e 2020 foi necessário aí arrecadar mais 100 milhões de dólares. Porque um hacker explorando uma vulnerabilidade atacou a Parity e levou uma grande quantidade de Ethereums e uma grande quantidade de dólares. E a Polkadot se tornou operável no ano de 2020. A distribuição dos tokens foi a seguinte: 50% dos tokens foram alocados para investidores, 5% foram alocados para a venda privada no ano de 2019, 6,4% alocados no ano de 2020, naquela segunda venda que eu falei para vocês que foi necessária devido a um hack. 11,6% ficou retido na fundação para futuros investimentos e futuras captações. 30% foi alocado para a Web3 Foundation para o desenvolvimento da rede da Polkadot. Uma coisa que você deve prestar atenção com a Polkadot é que 100% das moedas estão em circulação e ela não é finita, tá? Ela tem aí que pode ser criado e feita novas emissões da Polkadot. Mas eles não estão fazendo isso ao seu bel prazer, não. Eles estão fazendo isso de uma forma muito controlada e cerca de 70% dos tokens estão trancados. E isso pode gerar uma valorização muito grande no token DOT. Conforme eu falei, o token nativo da rede da Polkadot é o DOT e ele é utilizado para fazer pagamentos de taxa, governança de rede, stake e a interoperabilidade das parachains. Vocês vão entender o que é esse raio dessa interoperabilidade das parachains logo logo. E como que a Polkadot funciona? Vai utilizar o modelo de Proof of Stake, que é um modelo onde os validadores recebem remuneração por manter os seus tokens em stake. E amigos investidores, aqui está a cereja do bolo da Polkadot. Ela trabalha com a prova de aposta nomeada. É diferente de tudo que a gente já viu em outras criptomoedas, onde nomeadores e validadores estão em algoritmos diferentes. O primeiro é o BABY, ou Blind Asset or Blockchain Extension. Ele permite a criação de blocos na blockchain. Agora, o que muda tudo é o Ghost Gandpa. Esse é um mecanismo que chega a acordos e em vez dele validar apenas um bloco, ele valida toda uma cadeia. Então ele está ali fazendo o algoritmo, trabalhando e ele encontra um bloco válido. Porém,
tem uma cadeia toda ligada nesse bloco e ele traz aquela cadeia como validada e coloca ela na blockchain. Cara, isso é muito legal porque isso aumenta demais a capacidade de TPS, que é as transações por segundos. E a Polkadot tem uma TPS de 1000 transações por segundo. Relight Chain é o coração da Polkadot e é importante salientar que ela não está adaptada para contratos inteligentes. E aí é que entra a A-Star. O vídeo dela tá passando aqui em cima para vocês. Corre lá assim que terminar esse vídeo, já assiste, que você vai ver que essa cripto aí tem também uma grande possibilidade de valorização. Parachains são divididas em 3 tipos. A primeira é a Bridge, ela fornece o cross-chain. Ela se comunica com outras blockchains da Ethereum, do Bitcoin. Quem vai escolher é a governança. A segunda são as Parathreads. São as blockchains que você paga para utilizar e pode ser dividida entre vários projetos. Projetos que pagarem o maior preço poderão utilizar ela. Isso é através de um leilão. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que são esses leilões da Polkadot, que já foram vendidos aí 11 slots. E por último, a Parachain. É a mais comum e as blockchains podem ter os seus próprios tokens e otimizar funcionalidades para diferentes casos de uso. E aqui reside os famosos leilões da Polkadot. O leilão tem um período de 2 anos. Vários projetos aí fazem ICO para levantar grana para manter o custo desses 2 anos dentro da Polkadot. O mais recente foi a Moonbeam, e mesmo antes de ter terminado seu projeto, foi aceita pela Polkadot e realizou o leilão. E nós temos aí os 5 principais ganhadores dos leilões da Polkadot: Moonbeam, Acala, Parallelo Finance, A-Star e Clover Finance. Legal que você saiba que pode ocorrer transações gratuitas dentro delas. A própria Polkadot incentiva que ocorra aí as transações gratuitas, mas nós sabemos que os projetos, até para criar valorização dentro deles mesmos, acabam cobrando uma taxa. O lançamento da Moonbeam GLMR aproxima a interoperabilidade da EVM da rede Polkadot, pois vai permitir a Polkadot explorar os aplicativos da rede Ethereum. Outro ponto importante é a Acala, que vai criar uma stablecoin, a USD, dentro da rede da Polkadot. Para ter aí o USD vai ser queimado o token DOT, o que vai gerar aí uma escassez. A Polkadot ela não queima tanto carbono para utilizar e por isso ela se aproxima mais das pessoas que têm aí, por princípio, comprar apenas criptomoedas que não agridem o meio ambiente. 70% do fornecimento está trancado, porque quem tem o token DOT para receber as recompensas tem que trancar ele. E as criptomoedas que quiserem ser lançadas nessa rede tem que comprar o token e colocar ele lá trancado também. Por isso que gera essa alta taxa de trancamento de 70%. E isso faz com que a oferta e a demanda se desequilibre, podendo ocorrer aí uma demanda exacerbada, fazendo com que o preço desse criptoativo dispare. Nós acreditamos, devido aos nossos estudos, que ela possa chegar a algo entre aí 55 e 60 dólares com uma certa facilidade. Nós podemos ver ela nesse preço quando o Bitcoin poder aí voltar a ficar próximo da sua ATH, o seu topo histórico. E em um Twitter, o nosso amigo Gavin Wood falou que o projeto XCM está quase pronto e que esses projetos estariam rodando na Parachain Kusama Network, que é a rede de testes da Polkadot. Então, primeira coisa, eles põem para rodar nessa Kusama Network para depois vir para a Polkadot. Então é muito legal, eles não saem enfiando qualquer coisa aí dentro da rede não. Vocês vão ver que sempre eles fazem as coisas com muita responsabilidade. E uma outra coisa muito legal também é que os projetos não precisam estar prontos. Igual eu falei para vocês da GLMR, a Moonbeam, ela não estava pronta, mas ela cumpria todos os requisitos e sem nenhum problema foi aceita. E o próprio Gavin Wood, que é o CEO do projeto, já falou que tem 4 grandes atualizações por vir. Uma de governança, outra de light clients, que vai aumentar aí a descentralização, a bootstrapping, que vai descentralizar a estrutura dos validadores, e a 4ª e última atualização é a Mixnet. E é aqui que acontece aquela mágica que eu falei para vocês, que ela sai de um ponto A com o número de uma carteira, faz o embaralhamento de tudo aqui e vai para um ponto B. Sendo então que é difícil saber de onde para onde que foi. Ela se assemelha muito à rede Monero, que faz isso muito bem. E nessa próxima atualização 2.0 vai ser implementado soluções de escalonamento e prova de conhecimento zero. Atualização nas parachains e relay chains para deixar tudo otimizado. Então, pessoal, acredito que eu tenha passado tudo que eu consegui pesquisar aí sobre a Polkadot.
Como eu falo a vocês, eu não sou o dono da verdade. Se tem alguma coisa aqui que eu falei errado, deixa pra mim nos comentários, sem nenhum problema, sem nenhuma vaidade com isso. Pode deixar aqui nos comentários que eu faço aí pelo menos um comentário fixado, falando que tá errado e tudo mais, explicando. Pois como eu digo, aqui é uma construção dupla de saber, né? Vocês trazem o seu conhecimento e eu levo as minhas pesquisas até vocês. Se gostaram do vídeo, peço para que sentem o dedo nesse like, se inscrevam no canal e deixem um comentário aí para incentivar a produção de novos vídeos. Meus amigos, como eu disse, era isso que eu tinha para falar da Polkadot. Agradeço todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.